princípio, antes de tudo existir, havia apenas Deus. Ele é eterno, poderoso e perfeito em amor. Com a sua palavra trouxe à existência os céus e a terra. A luz brilhou, os mares se formaram, a terra floresceu em árvores e frutos. Os animais surgiram nos ares, nas águas e nos campos. E no sexto dia, como obra-prima da criação, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, dando-lhe alma vivente. Assim nasceu Adão. Depois da costela de Adão, Deus fez Eva, e os dois viveram no jardim do Éden em plena comunhão com o Criador. Mas, infelizmente, o inimigo de Deus entrou em cena. A serpente enganou Eva, que comeu do fruto proibido, e Adão também desobedeceu. O pecado entrou no mundo e trouxe a separação entre Deus e a humanidade. Adão e Eva foram expulsos do Éden e a partir dali começou a história de dor, trabalho e sofrimento, mas também de esperança, porque Deus prometeu que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O tempo passou e os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, ofereceram sacrifícios a Deus. Abel, com fé, agradou ao Senhor, mas Caim, tomado de inveja, matou seu irmão. O pecado crescia, a humanidade se multiplicou, mas a maldade também aumentava. Foi então que Deus decidiu purificar a terra através de um dilúvio. Escolheu Noé, homem justo em sua geração, para construir uma arca e salvar sua família e os animais. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobriram toda a terra, mas Noé e os que estavam na arca foram preservados. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com ele e colocou o arco-íris como sinal de sua promessa de nunca mais destruir a terra com águas. As gerações seguiram, mas os homens novamente se rebelaram. Na Torre de Babel, tentaram se exaltar contra Deus. O Senhor confundiu suas línguas e espalhou os povos pela face da terra. Foi nesse contexto que Deus chamou um homem para começar uma grande obra, Abraão. Ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sem filhos. Com fé, partiu para uma terra que Deus lhe mostraria. E assim nasceram as promessas de um povo escolhido. Abraão teve Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Entre esses filhos, José foi alvo da inveja de seus irmãos, vendido como escravo ao Egito. Mas Deus estava com ele. De escravo, tornou-se governador e, através de sua sabedoria, salvou muitos da fome, inclusive sua própria família. Israel se estabeleceu no Egito e prosperou. Porém, com o passar do tempo, um novo faraó que não conhecia José escravizou os israelitas. Durante 400 anos, sofreram opressão, até que Deus levantou um libertador, Moisés. Moisés foi salvo ainda bebê das águas do Nilo e criado no palácio do faraó. Mas após fugir, encontrou Deus no deserto através de uma sarça ardente. O Senhor o enviou de volta ao Egito para libertar seu povo. Diante da resistência do faraó, Deus mostrou seu poder com sinais e pragas. Por fim, na noite da Páscoa, os primogênitos dos egípcios morreram, mas os israelitas foram poupados pelo sangue do cordeiro marcado em suas portas. Finalmente, o faraó permitiu a saída, e foi então que aconteceu o grande livramento. O povo caminhava em direção à liberdade quando se viu encurralado diante do Mar Vermelho. O exército do Egito vinha atrás, mas Deus abriu as águas e os israelitas passaram a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam e eles foram derrotados. O Senhor mostrou seu poder e fidelidade. No deserto, o povo recebeu a lei no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que mostravam como viver em santidade. Deus guiava Israel com coluna de fogo à noite e nuvem durante o dia. Mesmo assim, muitas vezes murmuraram, se rebelaram e duvidaram. Ainda assim, o Senhor sustentava com maná do céu e água da rocha. Depois de anos de caminhada pelo deserto, chegou o momento do povo entrar na terra prometida. Moisés havia conduzido Israel até as portas de Canaã, mas foi Josué quem recebeu de Deus a missão de atravessar o Jordão e conquistar a terra. Cheios de coragem, marcharam em obediência, e os muros de Jericó caíram diante do poder de Deus. Um a um, os territórios foram sendo conquistados,
E Israel começou a habitar na terra que o Senhor prometera a Abraão. Mas após a morte de Josué, o povo voltou a se afastar. Ciclos de desobediência se repetiam. Israel pecava, caía em opressão, clamava ao Senhor, e Deus levantava juízes para libertar. Débora, Gideão e Sansão são lembrados como instrumentos de Deus nesses tempos turbulentos. Mesmo assim, a idolatria e a infidelidade eram constantes. Ainda assim, em meio à instabilidade, a história de Ruth brilhou como um exemplo de fidelidade e amor redentor, mostrando que Deus estava escrevendo um plano maior. Mais tarde, o povo pediu um rei para ser como as outras nações. O primeiro foi Saul, que começou bem, mas desobedeceu a Deus e perdeu o favor divino. Então o Senhor levantou Davi, o jovem pastor que derrotou Golias e se tornou o maior rei de Israel. Davi era homem segundo o coração de Deus. Sob seu reinado, Jerusalém foi estabelecida como capital, e as promessas de um reino eterno foram reafirmadas. Seu filho Salomão herdou o trono, conhecido por sua sabedoria e por construir o majestoso templo de Jerusalém. No entanto, com o tempo, Salomão se afastou do Senhor, e após sua morte, o reino se dividiu. Israel ao norte e Judá ao sul. Os reis que vieram depois, em sua maioria, conduziram o povo à idolatria. Profetas foram levantados para chamar a justiça e a fidelidade. Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Eliseu operou milagres que mostravam o poder de Deus. Isaías anunciou o Messias vindouro. Jeremias chorou sobre Jerusalém e alertou sobre a destruição. Ezequiel e Daniel revelaram visões poderosas sobre o futuro e o reino de Deus. Porém, o povo endureceu o coração. Israel foi levado cativo pela Assíria e Judá caiu diante da Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo queimado e muitos foram levados para o exílio. Mesmo no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo. Daniel permaneceu fiel na Babilônia, enfrentando a cova dos leões e testemunhando diante dos reis. Seus amigos foram lançados na fornalha ardente, mas o Senhor os livrou em meio ao fogo. O profeta Ezequiel teve visões de restauração, e depois de 70 anos, Deus cumpriu sua promessa. Sob o comando de Ciro, rei da Pérsia, os judeus puderam voltar e reconstruir Jerusalém. Esdras restaurou a lei, Neemias ergueu os muros, e Ester, no palácio persa, foi instrumento de salvação para seu povo. Assim, Israel foi preservado, aguardando a promessa maior. O Messias que viria para redimir não apenas uma nação, mas toda a humanidade. Depois de séculos de silêncio profético, a promessa finalmente se cumpriu. Em Belém nasceu Jesus, o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Anjos anunciaram a boa nova aos pastores, e magos do Oriente vieram adorar o rei que acabara de nascer. Jesus cresceu em graça, sabedoria e favor diante de Deus e dos homens. Aos 30 anos, iniciou seu ministério, proclamando: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Ele curou enfermos, fez os cegos verem, os paralíticos andarem e libertou os oprimidos. Multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, acalmou tempestades, ressuscitou mortos e anunciou o amor e a misericórdia do Pai. Seus ensinamentos revelavam um caminho diferente: amar os inimigos, perdoar, buscar a justiça e viver em humildade. Muitos creram, mas os líderes religiosos o rejeitaram. Jesus escolheu 12 discípulos para estarem com ele, aprenderem e depois continuarem sua missão. Com paciência, ensinava-lhes sobre fé, oração e serviço. Contudo, chegou a hora em que o Messias teria de cumprir a missão mais difícil. Foi traído por Judas, preso no Getsêmani, julgado injustamente e condenado à morte de cruz. Naquela cruz, o Cordeiro de Deus levou sobre si os pecados da humanidade. O céu escureceu, o véu do templo se rasgou e o sacrifício perfeito foi consumado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e trazendo esperança de vida eterna. Após 40 dias com os discípulos, Jesus subiu aos céus, prometendo que voltaria. Poucos dias depois, no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, enchendo-os de poder. Pedro, antes medroso,
Agora pregava com ousadia e milhares criam em Cristo. Assim nasceu a igreja, que se espalhou pelo Império Romano. Mesmo sob perseguição, os cristãos testemunhavam o evangelho com coragem, e o sangue dos mártires se tornou semente para a fé. Paulo, outrora perseguidor, tornou-se apóstolo dos gentios, escrevendo cartas que ensinavam e fortaleciam os crentes. Tiago, Pedro, João e outros também escreveram sobre fé, amor, perseverança e esperança. A mensagem era clara: em Cristo, judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres, todos são um só povo. A salvação não está nas obras, mas na graça de Deus, recebida pela fé. A igreja seguia adiante, esperando a volta gloriosa de Jesus. E então, Deus revelou ao apóstolo João uma visão poderosa do futuro. No livro do Apocalipse, João contemplou o trono de Deus, o Cordeiro que foi morto mas vive, e o juízo final sobre o mal. Ele viu perseguições, tribulações e a batalha entre a luz e as trevas, mas também viu a vitória final. Satanás derrotado, o mal destruído e Cristo reinando para sempre. E por fim, a promessa de novos céus e nova terra, onde não haverá dor, nem choro, nem morte. A cidade santa, a nova Jerusalém, descerá do céu, e o próprio Deus habitará com seu povo para toda a eternidade. Assim se cumpre a grande história da Bíblia, de um jardim perdido para uma cidade eterna, da queda no Éden para a vitória em Cristo, da separação pelo pecado para a reconciliação com o Pai. Toda a Escritura aponta para Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.